Nosso protagonista correu direto para um goblin e brandiu sua espada, adicionando um encantamento de fogo que o derrubou instantaneamente. Ele passou pelo corpo do goblin caído e perguntou sobre os outros. Sil informou-lhe que havia mais 5 nas profundezas da floresta. Nosso protagonista correu em direção a eles, mas de repente escorregou e caiu de um penhasco. Felizmente, ele foi salvo por sua fera invocada, que insistiu para que ele descansasse um pouco e ele aceitou. Ele então ergueu a espada, convocando Sil. Seu trabalho era o de invocador, um trabalho considerado mais fraco, mas ele estava determinado a se tornar o melhor aventureiro com a ajuda das feras mais poderosas na Guilda dos Aventureiros de Alcite. O chefe da filial, Neil Akan, deu um soco na testa do protagonista, fazendo-o sangrar, e o chamou de lixo por demorar tanto. Ele avisou que se ele se atrasasse novamente teria o dobro de trabalho e saiu enquanto Roy, nosso protagonista, pedia desculpas. Neste mundo, as pessoas têm empregos determinados pelas suas características individuais. Por exemplo, alguém com corpo forte e grande velocidade seria um espadachim, enquanto alguém com poder mágico superior seria um mágico. Esses empregos são obtidos absorvendo uma pedra mágica preciosa chamada Pedra de Trabalho. O trabalho que Roy recebeu foi o de invocador, uma pessoa que faz contratos com criaturas vivas chamadas bestas convocadas ou com objetos mágicos chamados armas convocadas e luta emprestando seu poder. Este é Roy, japonês. Um invocador novato com a habilidade chamada Feedback. No momento, ele não convocou feras nem armas. Bestas e armas invocadas só existem dentro de cristais chamados pontos de invocação. Ao começar a procurá-los, Roy descobriu que os pontos de invocação essenciais para fazer contratos tinham várias propriedades especiais. Propriedade número 1. Seus locais de desova são aleatórios. Propriedade número 2. São impossíveis de localizar por métodos conhecidos. Propriedade número 3. Apenas os invocadores podem vê-los. Existem mais alguns, mas por causa de tudo isso, a maioria dos invocadores não tem nenhum contrato. Por estas razões, e porque as suas capacidades não diferem muito das de uma pessoa normal, os invocadores são considerados os mais fracos de todos os trabalhos. Nal ficou atrás de Roy, que tentava pegar um cubo e o insultou por não conseguir se destacar como aventureiro, chamando-o de inútil. Ele pisou nas costas dela, zombando de sua arte e desafiando-o a usar uma fera ou arma invocada contra ele, sabendo muito bem que Roy não poderia invocar nada. Roy cerrou os dentes de raiva, a risada de Nal ecoando atrás dele. Então uma lembrança do passado voltou à sua mente. Foi quando eu era criança. Seu avô afastou o cabelo para ver seu rosto choroso e perguntou se ele havia sido incomodado novamente. Ele se afastou, balançando a cabeça, mesmo que eles tivessem feito isso. Ele se agachou, se abraçando, enquanto seu avô se sentava ao lado dele e lhe dizia que se voltassem a falar alguma coisa com ele teve que responder que seu avô, que havia lutado contra monstros que nadavam em mares de fogo e sobrevivido a chuvas de gelo com seus companheiros, havia dito que seu neto se tornaria um aventureiro que um dia o superaria. Então ele não deveria mais chorar, porque seu avô faria dele o melhor. Para isso, planejei dar a ele aquela espada de madeira. Roy olhou para ele surpreso, sem entender a mudança repentina. Ele nem disse que aceitaria. Seu avô lhe deu a espada, explicando que enquanto estiver vivo perderá muitas coisas, mas que ele mesmo foi salvo por seus companheiros, e que as lembranças com eles eram seu maior tesouro, um que ele jamais perderia. Ele tinha certeza de que Roy também encontraria pessoas assim um dia. Roy sempre admirou seu avô, um grande aventureiro. Voltando ao presente, Neil finalmente se virou para sair, dizendo que deveria ser grato a ela. Desde que eu estava treinando, mas antes de partir, ele bateu novamente na cabeça dele com a mesma espada de madeira que seu avô lhe havia dado. O Paranau era um lixo e ele mandou-o deitar fora. Mas como eu poderia fazer isso? Essa espada guardava as memórias de seu treinamento com seu avô. Ele recusou, e isso foi demais. Nal zombou, dizendo que só aceitaria sua recusa se conseguisse fazer um contrato com uma ou duas feras invocadas, embora tivesse certeza que não conseguiria. Até então, ele poderia limpar os esgotos ou algo assim. Roger via raiva, mas ele não teve escolha senão obedecer. Enquanto limpava, ele pensou que não poderia continuar assim. Depois disso eu pesquisaria novamente. Eu procuraria até o fim. Eu tive que encontrar um ponto de convocação. Naquele momento, uma luz brilhante avançou em sua direção junto com uma voz. Não poderia ser. Ele correu o mais rápido que pôde seguindo a luz, e quando chegou ao fim, se viu diante de um enorme cristal. Foi um ponto de convocação. Propriedade número 4.
Mesmo que seja encontrada, a pessoa deve passar em testes de dificuldade variada dependendo do ponto. Se você tocá-lo e falar as palavras do contrato, o teste começará. Roy gritou o encantamento e uma luz intensa o cercou. Ao abrir os olhos, ele se viu em um lugar cheio de armas cravadas no chão. Alguma luz caiu sobre uma espada, cuja voz lhe disse para desembainhá-la. Roy se aproximou da espada, que parecia ser uma arma invocada. Pensando que o teste parecia surpreendentemente fácil, certo, quanto mais ele avançava, mais pesado seu corpo se tornava e mais turva sua consciência se tornava. E pior ainda, as outras armas começaram a flutuar e correr em sua direção assim que ele conseguiu evitar um machado embora tenha recebido um corte na bochecha. Esse foi o teste do ponto de invocação. Ele correu, desviando das armas que o atacavam, até cair no chão, com sangue escorrendo dos ferimentos. Ele estava prestes a desistir, incapaz de mover o corpo, quando memórias do passado passaram por sua mente. Ele estava acostumado a ser ridicularizado e a perder coisas importantes, mas se pudesse mudar, se o seu ponto de viragem tivesse chegado, ele teria que segurá-lo com todas as suas forças. Ele se levantou, as armas ainda cravadas em sua pele. Afinal, ele jurou ao avô que se tornaria o maior aventureiro. Finalmente, ele pegou a espada e a arrancou do chão. Ao passar no teste, a espada o reconheceu como seu mestre. Seu nome era Espada do Guia. Roy olhou para ela sem acreditar. Ele havia conseguido isso. Ele realmente conseguiu isso. Ele havia feito um contrato com a espada. Naquele momento, uma luz ofuscante o cercou e quando ele acordou já havia retornado à realidade. Ele se levantou, olhando em volta. Mas a espada não foi encontrada em lugar nenhum. Espere, eu poderia verificar o status dele. Ao abri-lo, a espada do guia apareceu em sua lista de armas invocadas. Havia uma descrição. Aparentemente, ele poderia mostrar o caminho para qualquer coisa. O que isso significa? Ele decidiu invocá-la. A espada apareceu em sua mão. Incrível! Ele balançou algumas vezes antes de sorrir. A espada comentou que ele parecia feliz, surpreendendo Roy. Eu não conseguia acreditar que ele estava falando. A espada estava incrédula. Talvez ele não a tivesse ouvido falar durante o teste. De qualquer forma, ele estava curioso para saber o nome de seu novo professor, ao que Roy respondeu com alegria. Resumindo, o poder da espada do guia era encontrar qualquer coisa. Agora mesmo ele respondeu ao forte desejo de Roy de encontrar um ponto de invocação e o guiou até lá. Roy finalmente entendeu o que havia acontecido e perguntou se também poderia detectar pontos de invocação próximos. Claro, respondeu a espada, começando a brilhar ao informá-lo de que havia 10 na floresta próxima. Bem, as ações falam mais alto que as palavras, então eu orientaria você diretamente. Embora, sim, primeiro ele teve que se curar e trocar de roupa. Depois de prestar atenção nele, Roy foi para a floresta próxima, a floresta devoradora de feras. Como o nome sugere, os monstros abundavam e Roy já estava completamente exausto antes mesmo de encontrar um. A espada do guia garantiu-lhe que não se preocupasse, pois tinha capacidade de feedback. É verdade, mas Roy precisava de um contrato com uma fera invocada para usá-lo e ele ainda não tinha um, então não poderia tirar vantagem disso. Para esclarecer, a habilidade de feedback reflete constantemente as habilidades e habilidades de uma fera invocada em seu invocador. Infelizmente, as habilidades de uma arma invocada, como a espada do guia, não podem ser transferidas. Ao ouvir isso, a espada finalmente entendeu por que Roy estava procurando pontos de invocação, então Roy perguntou se havia algum por perto. A espada brilhou, traçando um caminho de luz pelo chão informando que a espada mais próxima estava bem ali, então ele deveria dar uma olhada. Roy seguiu o caminho luminoso até chegar a um cristal muito, muito pequeno. Foi isso? Era 10 vezes menor do que eu imaginava. Isso é o que ela disse. De qualquer forma, a espada do guia explicou-lhe que o tamanho do ponto de invocação depende da categoria do ser com o qual o contrato é estabelecido. Quanto mais poderoso, maior será o cristal. Além disso, a duração de um ponto de invocação após a desova é proporcional ao seu tamanho. Roy rapidamente bateu no cristal com o dedo, reclamando que a espada poderia ter dito isso a ele antes, e pronunciou o encantamento. Uma luz brilhante o cercou e quando ele abriu os olhos se viu em uma floresta. O fato da câmara de teste ser uma floresta significava que era uma fera convocada com afinidade com árvores. Houve um farfalhar em um arbusto próximo e Roy imediatamente ergueu sua espada. Mas quando um pequeno rato de árvore apareceu, Roy abaixou a espada, esquecendo-se completamente de atacar, e acariciou-o, achando-o adorável. Ele foi envolvido por outra luz e instantaneamente retornou para a floresta devoradora de feras. Ao ouvi-lo se perguntar sobre o teste,
O guia da espada suspirou e o parabenizou por ter feito seu primeiro contrato com uma fera invocada. Ah, claro, o rato da árvore. Roy verificou seu status e suspirou de alívio ao ver que o rato apareceu em sua lista de feras invocadas. Eu tinha conseguido isso, mas qual foi exatamente o teste? A espada do guia não era segura, pois o conteúdo de cada teste é decidido pelo mestre do ponto de invocação. Em suma, desde que a outra parte o reconheça, isso é tudo o que importa. Além disso, existe um certo tipo de aura ou presença que as criaturas favorecem e Roy está completamente envolvido nela. Então, para um ser de nível de rato de árvore, a aura divina que o cercava era suficiente para aceitar o contrato. Roy, curioso, perguntou se isso também se aplicava à espada do guia, e se ele também se sentia bem quando estava com ele. A espada recusou-se a responder e simplesmente disse-lhe para se apressar e encontrar os 9 pontos de invocação restantes. Roy, sendo simplório que era, se distraiu com isso e continuou procurando os pontos restantes sob a orientação da espada. Acabou fazendo contratos com todo tipo de fera, o que o deixou mais do que satisfeito. Enquanto isso, o guia da espada continuava reclamando dos monstros do tipo inseto, fazendo Roy rir. Era uma espada. Mas ele parecia ter medo desse tipo de criatura. Foi por isso que havia tantas feras com atributos de vento, árvore e terra? Normalmente, as feras e armas invocadas vivem no reino divino. Mas também aparecem em locais com ambientes semelhantes. Ah, certo. Você não deveria verificar seu status? Claro. Roy revelou seu status, e o cara era enorme. Suas feras convocadas consistiam em uma coruja do vento que aumentava seu poder mágico, 2 formigas terrestres que aumentavam sua força, um besouro terrestre que aumentava sua durabilidade, 3 ratos que aumentaram sua agilidade e uma árvore de 30 metros que também aumentou sua força. Bem, agora a espada do guia o guiaria até o último ponto de invocação na floresta devoradora de feras. O adversário era muito mais forte que os anteriores, por isso deixou para o final. Roy entendeu e prometeu ter cuidado, embora por algum motivo estivesse muito animado. A espada acabou rindo de suas palavras. Pela primeira vez, ele parecia um verdadeiro aventureiro. Roy sorriu, ajustou sua capa e seguiu o caminho da luz da espada até chegar a um ponto de invocação bastante grande. Era cerca de 10 vezes maior que o anterior. Ele tocou o cristal, recitou o encantamento e foi transportado novamente para outro lugar. Desta vez, uma caverna. Roy desembainhou a espada do guia, preparando-se para atacar, quando de repente uma toupeira surgiu sob seus pés, lançando no ar. Ele realmente saltou tão alto? Ele pousou surpreso com sua própria força. A espada explicou que este era o efeito do feedback. Eu só tive que aprender a controlá-lo. Naquele momento, a toupeira emergiu novamente do chão, atacando com suas garras. Roy bloqueou com sua espada e rolou para o lado. Isso foi ruim. Estava escuro, a visibilidade era terrível e o inimigo também tinha garras duras e uma força monstruosa. Mas não importava, ele só precisava da espada do guia para localizar sua posição. Contanto que ele soubesse onde estava, ele poderia vencer. A espada marcou seu caminho com um caminho de luz. Graças a isso, Roy conseguiu acompanhar seus movimentos. Ele convocou a árvore de 30 metros e a fez envolver os pulsos da toupeira. Uma vez imobilizado, ele desembainhou a espada e cortou o estômago. Ter companheiros foi muito reconfortante. O sangue jorrou da ferida e a toupeira caiu para trás. Roy apontou a espada para ele e perguntou se ele causaria problemas novamente, mas a toupeira balançou a cabeça. Finalmente, o teste acabou. Ele conseguiu isso graças à espada do guia. Ele foi salvo por alguém que o chamou de camarada. Ele tinha certeza de que encontraria alguém assim novamente, talvez uma mulher sentada na montanha observando um vulcão em erupção ou um elfo prisioneiro. Quem quer que fosse, a grande aventura de Roy estava apenas começando. Invocador. O ato de invocar armas e feras contratadas é chamado de convocação. Armazená-los em um espaço especial chamado feedback e refletir suas habilidades e poderes sobre si mesmo é chamado de feedback. Essa é a profissão que usa essas habilidades para lutar. O dragão escavador, um nome chique para alguém que era basicamente uma toupeira, com quem Roy havia feito um contrato antes. Ele tinha mais habilidades que os outros, não apenas aumentando sua força, mas também sua durabilidade, e também possuía uma habilidade chamada escavação. É difícil fazer contratos com feras invocadas de alto escalão, mas as recompensas são muito maiores. Se fossem classificados de 1 a 5, o rato da árvore estaria no nível mais baixo, enquanto a toupeira estaria no meio. Roy perguntou à espada do guia em que nível ela estaria e obviamente a espada respondeu que ela estaria no topo. Roy pensou mesmo. Espere,
Isso significa que ele também pode usar a habilidade de escavação do dragão escavador? A espada confirmou, encorajando-o a tentar. Roy ativou a habilidade de escavação e garras apareceram em suas mãos. Ele imitou os movimentos que a toupeira havia feito na caverna e começou a cavar o chão. Incrível! Isso poderia ser usado tanto para evitar ataques quanto para extrair minerais. Eles já haviam tentado o suficiente, então tive que devolvê-los quando voltei. Ah, certo. O que acontece quando eles voltam? A espada guia explicou que o espaço de retorno é uma dimensão separada, exclusiva para criaturas e armas convocadas. Não há passagem de tempo e é um lugar extremamente confortável. Nesse caso, Roy se sentiu aliviado por acariciar a bochecha da árvore de 30 metros e devolvê-la. A espada também deve ter estado cansada. Então ele pensou em devolvê-la para descansar. Mas a espada do guia o deteve. Roy perguntou o que havia de errado e a espada murmurou que talvez fosse melhor ele não devolvê-la. Roy ficou um pouco preocupado. Estava com ele desde o contrato. Houve um motivo? A espada ficou nervosa, dizendo que talvez fosse porque se sentiria sozinho, ou não. Então ele gaguejou que algo poderia acontecer e que era melhor deixar isso como está. Que tsundere. Roy apenas sorriu e decidiu deixá-la ficar. Afinal, era mais divertido tê-la com ele. De repente, o chão começou a tremer. Roy olhou em volta ao sentir uma presença se aproximando. Na guilda dos aventureiros em All City, 2 homens relataram ter visto um grupo de orcs perto da cidade. Eram mais de 10 e também levaram suas bagagens. Os minerais valiosos que acabaram de comprar estavam lá. Nao ajustou os óculos, confuso, já que os orcs normalmente só viviam nas profundezas da floresta. Um deles explicou que parecia haver um grande orc azul liderando-os. Isso significava que ele era um orc de elite. Eles tinham alguma inteligência, então ele provavelmente estava liderando os outros orcs idiotas em um ataque. Se conseguissem recuperar os minerais, Nao lhes daria uma recompensa pela missão. Os 2 homens se entreolharam preocupados e perguntaram quanto tempo demoraria para encontrar um aventureiro disposto a aceitá-la. Nao pensou sobre isso. Como havia um orc de elite, era uma missão de rank C, então seria difícil. E eram muitos, então se encontrassem alguém hoje, seria um golpe de sorte. Ele sorriu zombeteiramente ao imaginar como seria divertido mandar em Roy. Só de pensar em vê-lo voltar em pedaços o fazia rir. Esse invocador deve retornar em breve. Enquanto isso, Roy conseguiu evitar ser detectado se escondendo atrás de uma árvore observando o grupo de orcs de lá. Eram 11 no total, incluindo o orc de elite. Classificação C, ele calculou. A espada do guia perguntou-lhe o que isso significava. Roy explicou qual era a classificação, assim como as feras convocadas. Os aventureiros e as missões também eram classificados por dificuldade, de S a F, em 7 níveis. Ele, por enquanto, estava no posto mais baixo, F. De qualquer forma, parecia que os orcs tinham bagagem de alguém, o que significava que haviam atacado alguém. Roy não poderia ficar parado se fosse algo importante, então decidiu recuperá-lo. A espada do guia perguntou se ele planejava pular para frente, mas Roy negou. Em vez disso, ele prepararia uma armadilha usando a habilidade de escavação. Depois de cavar um pouco, ele saiu coberto de terra, então usando a espada do guia ele se lançou contra o grupo e cortou um deles. Ele puxou os 10 restantes em sua direção, conduzindo-os diretamente para a armadilha que ele havia encerrado e todos caíram no buraco. Ele sorriu triunfantemente, pensando que tinha terminado. Mas não, o orc de elite agarrou os orcs restantes e os jogou na direção de Roy, um após o outro. Eu não pude acreditar. Como isso foi possível? Ele não teve escolha senão agarrar a espada e contra-atacar, derrubando 3 deles e deixando apenas a elite. Ele bloqueou sua massa gigantesca, afundando os pés no chão com o peso do golpe. Quando diabos ele ficou atrás de você? Com os dentes cerrados, Roy convocou a coruja do vento que voou e bicou o orc de elite. Ele então deu uma ordem aos ratos das árvores e às formigas terrestres para soltarem o tronco gigante, atingindo o rosto do orc. Finalmente, ele acabou com ele com a espada do guia. E então, finalmente, acabou. Ele voltou para a guilda dos aventureiros, onde não o cumprimentou com um sorriso zombeteiro. Eu não o via desde o dia anterior. Além disso, o que foi aquela cerveja? Ele estava tentando parecer um verdadeiro aventureiro agora? Se ele tivesse tempo para brincar, é melhor voltar ao trabalho. Nao riu enquanto preparava uma nova tarefa para ele. Mas, para sua surpresa, Roy recusou, dizendo que não faria mais trabalhos braçais. Ele já havia terminado seu contrato de convocação. A espada em suas costas era sua arma invocada e ele também tinha outras feras sob contrato. Nao congelou, sem entender o que isso tinha a ver com alguma coisa. Bem, Roy o lembrou.
Ele mesmo já havia dito que era aprendiz porque ainda não tinha contrato, mas agora a tinha. Então ele não era mais um aprendiz. Ele então se aproximou do balcão, colocou uma sacola sobre o balcão e pediu para ser amarrado. Foi a prova de que ele havia derrotado os orcs. Nao olhou para ele confuso. Mas antes que pudesse reagir, Roy pegou outra sacola. Foi a bagagem que os orcs roubaram. Os dois homens que estavam sentados levantaram-se surpresos. Nao, por outro lado, correu para verificar o conteúdo. Não conseguia acreditar, um invocador matou orcs? Ele ficou ainda mais chateado quando a recepcionista da guilda confirmou a autenticidade das evidências. Nao não podia aceitar, o grupo de orcs era liderado por um orc de elite, até os outros aventureiros riram. Incrédulo, não havia como Roy matá-los. Tinha que ser um erro. Nao concordou com eles, convencido de que outro aventureiro devia tê-los derrotado. De acordo com as regras da guilda, o pedido seria inválido se Roy não fosse quem o cumprisse. Agora ele tinha que pedir desculpas sinceramente por menosprezá-lo. Roy cerrou os dentes. Quem estava zombando de quem agora? No final, não importa o que ele fizesse, só porque ele era um invocador, eles o tratavam como lixo. Ele bateu no balcão com raiva, insistindo que ele mesmo matou os orcs como invocador. Nao sabia que nenhum aventureiro da guilda teria cooperado com Roy. Então era impossível para qualquer outra pessoa ter feito isso. Ele sabia disso melhor do que ninguém. Nao também bateu no balcão, gritando que não havia como Roy voltar vivo apenas por um contrato com uma espada rara. Roy franziu a testa, respondendo que a espada do guia não era uma espada qualquer. Vendo que ele não cederia, Nao quis provar seu ponto de vista. Ele ergueu o punho, convencido de que Roy estava provando que seu poder não era nada demais. Mas, reverter. Roy se esquivou do golpe e devolveu, fazendo Nao cair de bunda. Então Roy olhou para ele com determinação e convocou todos eles. O grupo apareceu com tanta presença que deixou Nao de boca aberta. Roy pegou o cabo da espada do guia. Ela terminou com ele, mas Nao definitivamente precisava se desculpar por insultar a espada. Nao desviou o olhar, assustado, retratando seus insultos. No entanto, isso não foi suficiente. Roy queria que ele pedisse desculpas à espada do guia. Nao rosnou de frustração. Estava claro que ele não queria fazer isso, mas não tive escolha. Ele ficou com raiva e pediu desculpas. Roy perguntou à espada do guia o que ela faria, e ela decidiu poupá-lo desta vez. Nao cerrou os punhos. Tremendo de raiva, ele estava furioso, mas quando percebeu que todos os aventureiros da guilda estavam olhando para eles e rindo dele, ele sentiu uma mistura de humilhação e fúria. E acabou se trancando em seu quarto. Os dois homens correram em direção a Roy para agradecê-lo, enquanto os outros assistiam ao chamado com espanto. Roy sorriu, ele estava feliz em vê-los felizes. Naquela noite, ele foi beber, sentindo-se revigorado. Ele finalmente enfrentou Nao e foi a primeira vez que recebeu uma recompensa por completar uma missão. Quanto ao que faria com o dinheiro, ele planejava usá-lo para cobrir suas despesas, acomodação ou conseguir uma boa escova para suas feras convocadas. Talvez compre também algumas flores para o túmulo do seu avô. A espada do guia perguntou quem ele era e Roy explicou que seu avô era sua única família. Eu contaria mais a ele algum dia, mas, mais importante ainda, seu corpo agora parecia muito pesado. Não foi surpreendente, depois de ter convocado tantas vezes. Eu estava exausto. Então ele decidiu voltar para a pousada. Uma vez lá ele usou o pincel novo com todos os seus companheiros a espada do guia, que o observava do canto, insistiu para que ele dormisse agora, mas Roy recusou, querendo escová-los um pouco mais. A propósito, você também deveria escová-la. A espada do guia recusou imediatamente, fazendo Roy rir. Bem, é claro que as espadas não precisam ser escovadas. Quando Roy ouviu a espada gemer e tremer, ele perguntou o que havia de errado, mas ela não disse nada. Então Roy deitou-se e adormeceu. Algumas horas depois, ele acordou encharcado de suor e puxou o cobertor. Mas ao fazer isso, ele sentiu algo próximo a ele. Ele se sentou e olhou, encontrando uma garota dormindo profundamente. Quem diabos era ele? A menina acordou bocejando e perguntou o que estava acontecendo. Espere, aquela voz, não poderia ser a espada do guia? E por que diabos ela estava nua? Ele colocou nela uma camisa de seu armário para cobri-la por enquanto e perguntou se era realmente ela e por que ela estava na forma humana. A menina reclamou, dizendo que era muito alto tão cedo. Além disso, não havia como ele estar na forma humana. Ele tocou o rosto para verificar e soltou um grito ao perceber que sim. Uma luz brilhante a envolveu e ela voltou à forma de espada, agindo como se nada tivesse acontecido. Roy se agachou,
finalmente acreditando que era realmente a espada do guia, mas ela sempre esteve na forma de espada. Por que ela de repente se transformou em humana? Bem, foi porque ele continuou acariciando as outras feras invocadas, e isso não era justo. Não, o que ele quis dizer é que também queria desfrutar de sua aura divina, então simplesmente fez isso sozinho. Roy disse a ele que ele poderia ter pedido. Mas ela recusou categoricamente, de jeito nenhum. Isso arruinaria a sua dignidade e a de Merguz também. Roy perguntou quem era e ela explicou que Merguz era seu criador, o deus ferreiro que forjou as relíquias divinas conhecidas como armas convocadas. As armas especiais que Roy e os outros carregavam e as relíquias de alto nível poderiam assumir uma forma semelhante à do deus que lhes deu seu poder. Isso significava que ela era realmente uma espada extraordinária. Roy acariciou a espada do guia, desculpando-se por não ter percebido antes. Isso deve tê-la preocupado muito. A espada voltou à sua forma humana com as bochechas levemente coradas. Dessa forma eu poderia ver e sentir o mundo e Roy com muito mais clareza. Então, se estivesse tudo bem para ele, ele queria continuar assim. Roy acariciou a cabeça dela com um sorriso e aceitou sem hesitação. Ela poderia ser como se sentisse mais confortável, embora chamar a espada do guia dessa forma parecesse um pouco estranho. E se eu desse outro nome a ele? Ela se levantou animada com a ideia de Roy ser quem a nomearia. Roy começou a pensar em nomes possíveis. Que nome dar? Era a espada do guia. E daí se eu a chamasse de Sil? Foi fácil de dizer e soou bem. O que ela achou? Sil repetiu o nome e sorriu, aceitando-o com alegria. Roy estava feliz. Primeiro, eles deveriam comprar roupas para ela. Eles foram a uma loja onde vendiam todo tipo de roupa. Sil tocou uma camisa, maravilhada com a textura. Eles foram tecidos com fios mágicos, para que pudessem ser convocados ou armazenados com controle mágico, perfeitos para alguém que pudesse se transformar como ela. Ela seguiu o vendedor para experimentá-lo, e Boyle estava linda e cabia perfeitamente. Roy, que estava esperando do lado de fora do provador, pigarreou e a parabenizou, fazendo Sil rir. Ele notou que ela parecia muito feliz. Bem, tudo isso era novo para ela, sentir o mundo através dos olhos, ouvidos, pele e caminhar ao lado dele. Nesse caso, Roy sugeriu que comessem alguma coisa depois da caminhada. Eles caminharam pelo mercado até verem uma barraca de hambúrguer que chamou sua atenção. Roy comprou 2 e deu um para Sil, mostrando como comê-lo. Ela seguiu o exemplo e deu uma mordida, seus olhos brilhando com o quão delicioso era. O que é que foi isso? Sua língua e cérebro estavam vibrando. Roy riu, aliviado por ela ter gostado e não pôde deixar de sorrir ao vê-la comendo tão feliz. Mesmo assim, depois do que aconteceu ontem, eles preferiram não se tornar alvo da guilda, principalmente agora que Sil estava com ele. Bem, ele já havia decidido, eles deixariam aquele lugar e seguiriam para a próxima cidade. Ela olhou para ele, confusa com a decisão repentina. Eles voltaram para a pousada, arrumaram suas coisas, bem, principalmente as de Roy, e foram embora. Ele sempre quis viajar para lugares diferentes e ver todos os tipos de coisas, e agora que tinha Sil e suas feras convocadas, ele sentiu que finalmente poderia fazer isso. Então a aventura deles começou agora. Eles passaram pelo portão da cidade e Sil perguntou se ele tinha algum destino em mente. Não havia um específico, mas o ideal seria ir para um local com guilda. Por enquanto deveriam apontar para a cidade de Gref, ficava entre as montanhas, mas prosperou como ponto de passagem para a cidade de Aln. Aliás, ele queria procurar pontos de invocação ao longo do caminho, que eram acessados imediatamente guiando até eles. Eles encontraram 2, um de uma tartaruga gigante e outro de um cogumelo colossal. Ele verificou seu status e percebeu que sua lista de feras invocadas já era longa. Bem, quantos mais? Melhorar. A tartaruga aquática media cerca de 3 metros, tinha uma defesa excepcional e poderia servir de escudo em caso de emergência. Enquanto isso, o fungo das árvores tinha uma habilidade chamada manipulação de cipós. Naquele momento eles ouviram gritos no céu e viram morcegos de vento voando em direção a eles. Aquelas criaturas desciam de seus ninhos para as cidades quando a comida era escassa e a guilda pagava bem por eles, então foi uma boa oportunidade. Roy ativou a habilidade de manipulação de videiras, embora não soubesse muito bem como usá-la. Ele o aconselhou a seguir seus instintos. Muito vago, mas Roy tentou. E, uau, a videira enrolada em seu pulso de repente se estendeu e pegou um morcego. Oi, então talvez eu pudesse fazer isso também. Volte. Ele puxou a videira e o morcego caiu no chão. Acho que funciona tentar coisas. Ele olhou para o céu ao ouvir os gritos mais altos. Mais morcegos atacaram. Roy chamou Sil, que se transformou novamente em espada.
Ele pulou, empunhando, e matou os morcegos com um único golpe. Fácil. Finalmente, eles chegaram à cidade de Greg e foram direto para a guilda para receber a recompensa pelos morcegos do vento. Roy aceitou o dinheiro com gratidão. Além disso, em relação ao seu cartão de guilda, a recepcionista o parabenizou. Ele havia sido promovido ao ranking. Roy não conseguia acreditar. Ele, sério? Confirmou a recepcionista, esclarecendo que, incluindo a missão dos orcs, não houve engano. Ele então entregou a ela seu cartão atualizado. Ambos estavam felizes e saíram para beber para comemorar uma classificação mais elevada, o que significava que obter informações e aceitar missões seria muito mais fácil se você quisesse ser o melhor aventureiro. Ela tinha que se concentrar em continuar subindo de posto, se sentisse, dar uma mordida em sua comida. Isso era incrível, o sabor e o aroma eram intensos. Ela sentia um poder percorrendo a. Bem, ele mereceu, então ele poderia aproveitar. Sil comeu alegremente, mas em um tom mais sério, queria saber por que Roy havia se tornado um aventureiro. Foi por causa daquele velho de quem ele falou antes? É verdade, ele disse que contaria a ela. Embora não tenha sido uma história feliz, mesmo assim, Sil insistiu, pois queria conhecê-lo melhor. Então Roy decidiu dizer-lhe por onde começar. Na verdade, a maior razão pela qual ele se tornou um aventureiro foi o desejo de morrer de seu pai adotivo. Sil perguntou o que ele queria dizer com pai adotivo, e Roy explicou que seus pais biológicos foram mortos por bandidos quando ele era criança. A cidade que ele uma vez chamou de lar foi arrasada em um ataque e os moradores foram massacrados impiedosamente. Eles o esconderam em um porão sob o chão. E de alguma forma ele sobreviveu, mas os gritos de seus pais e as risadas distorcidas dos bandidos ainda ecoavam em seus ouvidos. Mesmo quando o silêncio voltou, demorou dias para ele reunir coragem para sair daquele esconderijo. Ele sobreviveu, mas daquele dia em diante foi difícil para ele confiar nos outros. Eventualmente, ele acabou vagando pelas favelas de uma cidade próxima. Pouco depois, soube que os bandidos que atacaram sua aldeia haviam sido eliminados pela Ordem dos Cavaleiros. Isso lhe deu algum alívio, mas seus pais e seu povo nunca retornariam. Ele vivia sozinho, não para viver, mas simplesmente para não morrer. Até que um dia um velho o encontrou. Ele tinha sido aventureiro, mas ele se aposentou depois de perder um braço. Talvez porque teve tempo, ou porque viu em Roy uma criança perdida que precisava de ajuda, acolheu, deu-lhe banho e deu-lhe roupas, embora fossem grandes demais para ele. Aquele velho construiu uma cabana, plantou um jardim e levou-o para caçar. Deu a alguém que não tinha ninguém um lugar ao qual pertencer, experiências que o fizeram crescer. Essa vida continuou por quase 10 anos, até que um dia o velho desmaiou. Suas últimas palavras foram: torne-se um aventureiro. Daquele momento em diante, Roy viveu com um propósito: ser um aventureiro como o homem que mais admirava. Embora, olhando agora, talvez ele estivesse apenas tentando preencher o vazio da solidão. O que Roy realmente desejava era ter alguém para caminhar ao lado dele e companheiros para ficar com ele. Percebendo a expressão de Sil, Roy se desculpou, pois a atmosfera ficou um pouco pesada. Eles deveriam mudar de assunto. Porém, Shiloh interrompeu, dizendo que ela também sentiu o mesmo. Ele era a única relíquia divina capaz de falar e passava os dias conversando com Mergus, rindo e conversando sem parar. Mas, com o tempo, talvez porque Mergus quisesse criar algo novo, começou a deixá-lo no armazém, trancando-se cada vez mais na sua oficina. Sil se sentiu sozinho. Ela passou tanto tempo ali, pensando, desejando poder conhecer alguém que a visse, que conversasse com ela, que compartilhasse seus dias. E então, ele conheceu Roy, estendeu a mão e acariciou sua cabeça, prometendo que nunca mais o deixaria ficar sozinho. Eles sempre estariam juntos. Roy sorriu e acenou com a cabeça, agradecendo. Ele estava feliz por Sil ter sido o primeiro parceiro com quem assinou o contrato. Sil sentiu o mesmo. Então, eles decidiram continuar comendo. Enquanto isso, na guilda de aventureiros de Alcite, tudo estava um caos. Havia muitos aventureiros reclamando e as recepcionistas corriam por aí. Nao, em seu escritório, revisava documentos com a testa franzida. Isto era absolutamente inaceitável. Somente um incompetente lidaria com tarefas tão simples dessa maneira desastrosa. Houve uma batida em sua porta, fazendo-o olhar irritado. E agora? Outro problema? Eles não perceberam que eu já estava estressado o suficiente? Para sua surpresa, quem entrou foi um aventureiro chamado Jude. Nao levantou-se com um sorriso, feliz por vê-lo de volta, e perguntou se ele havia sobrevivido. Jude sentiu, embora ainda não conseguisse acreditar, que Nao tivesse feito compras no mercado negro. Se os superiores descobrissem, ele estaria acabado. Nao riu.
Enquanto Jude estivesse envolvido, não haveria problema. Depois pegou o objeto que havia pedido, o voucher do item em questão. Aparentemente, também serviu de sinalização ao comerciante que faria a entrega. Não ordenou que Jude ficasse com ele, pois não podiam arriscar que alguém testemunhasse uma transação com um negociante do mercado negro. Assim que o item chegar com segurança em suas mãos, você receberá seu pagamento. Não pagaria qualquer preço por aquela peça. Assim, sua coleção continuaria a crescer. Jude, percebendo a bagunça no lugar, perguntou se havia acontecido alguma coisa enquanto ele estava fora. Nao contou a ele tudo o que aconteceu. Jude riu, divertido. Então o invocador que Nao estava incomodando voltou para ele. Ei, bem. Nao sempre o tratou bem. Se a recompensa melhorasse um pouco, ele deixaria Roy meio morto. O que você achou? Nao sorriu imediatamente, aceitando o acordo. Jude havia perdido sua posição por violar as regras da guilda ao atacar outro aventureiro, mas nesta cidade, sua força ainda era insuperável. Era Jude do Ferro Negro. E agora, Roy seria caçado pela força mercenária de Jude, a Montanha de Ferro de Variti. Que patético! Nao ficaria encarregado de destruir aquele corpo espancado com as próprias mãos. Eu mal podia esperar. Enquanto isso, Roy, sem saber disso, observava calmamente o quadro de solicitações de missões da guilda. De repente, ela ligou para ele, carregando uma pilha de pedidos. Ele queria aceitar todos eles, mas Roy disse-lhe para devolvê-los. Ela protestou, mas ele permaneceu firme e pediu que ela fizesse isso. Silas os deixou novamente, um por um, fazendo beicinho. Então, Roy pegou um dos papéis, aceitou a missão e agradeceu por encontrá-la. Em um instante, o beicinho desapareceu, substituído pelo seu habitual sorriso alegre. Roy levou o pedido à recepcionista para confirmá-lo e, uma vez aprovado, eles foram embora. Foi a primeira vez que aceitaram oficialmente uma missão, então tiveram que dar o melhor de si. O pedido era de ordem hierárquica e consistia em exterminar um grupo de caranguejos azuis que aparecia perto de uma cachoeira. Como se moviam em grupo, precisariam fortalecer seu poder, e isso só significava uma coisa: procurar um ponto de invocação. Ele poderia deixar essa tarefa nas mãos de Sil. Com isso resolvido, eles revisaram novamente os detalhes da missão. Segundo a reportagem, os caranguejos azuis vinham atacando os transeuntes, afetando a distribuição dos fios mágicos e sua tintura. Mas foi estranho. Os caranguejos azuis costumavam viver mais acima no rio. Só então, eles notaram um menino desmaiado na estrada. Roy correu até ele, perguntando o que aconteceu e se ele estava bem. O menino rosnou, claramente sofrendo, de fome. Os dois se entreolharam surpresos. Sil até sugeriu deixá-lo ali, mas Roy a impediu. Eles não poderiam ser tão cruéis. Além disso, já era a hora do almoço, então todos puderam comer juntos. Ele convocou suas feras e pediu a Sil que procurasse frutas e plantas silvestres, já que suas provisões eram escassas. Ele disse aos outros para seguirem a luz e trazê-los de volta. O menino assistiu a cena atordoado antes de fechar os olhos novamente. Que sonho estranho deve ter sido! As feras convocadas retornaram guiadas por Sil, trazendo todos os tipos de frutas e plantas. Roy agradeceu e começou a cozinhar imediatamente. Depois de um tempo, o menino acordou com um aroma delicioso. Eles olharam para ele e lhe ofereceram uma tigela de sopa, que ele aceitou com gratidão. Após o primeiro gole, ele exclamou de felicidade: "Isso é uma delícia mesmo. Tem um sabor tão simples, mas toca a alma." Depois de comer, o menino agradeceu novamente e se apresentou. Seu nome era Kanata e ele estava viajando em direção à cidade de quando ficou sem suprimentos. Ele não sabia como agradecê-los por salvá-lo de tal situação. Para ele, eles eram seus salvadores. Roy minimizou o assunto e tanto ele quanto SYL se apresentaram também. Só então, Kanata notou as feras cercando Roy. Eles poderiam ser suas feras convocadas? Roy confirmou e acrescentou com orgulho que ele era um invocador. Kanata, surpreso, comentou que, como aventureiro, ele tinha visto outros invocadores, mas eles realizavam apenas tarefas menores. Nunca tinha visto um com esse nível. Roy foi incrível. Sim, ela riu, balançando a cabeça satisfeita, porque era ela quem estava se gabando. Kanata riu também, achando sua proximidade encantadora. Eu queria compensar isso de alguma forma, mas ele não tinha dinheiro. Roy garantiu-lhe que não se preocupasse, que o ajudou porque quis. Mas Kanata insistiu, tirando uma garrafinha da bolsa e oferecendo-lhe. É um protótipo chamado Elixir, disse. Roy ficou surpreso. O Elixir, o remédio universal que cura qualquer ferida ou doença. O que significa protótipo? Kanata explicou que um amigo deu para ele. Ele não sabia muito sobre isso.
mas supostamente foi usado para estados alterados e ferimentos leves. Roy não conseguia acreditar. Para Kanata ter algo assim, quem ele era realmente? Kanata olhou para o céu, percebendo que já era tarde, e se despediu, tinha que continuar seu caminho. Roy se levantou, hesitante em soltá-lo, mas Kanata sorriu para ele. Ele tinha a sensação de que eles se encontrariam novamente. Ele acenou para eles. Os dois observaram se afastar, intrigados e um tanto surpresos. Quando ele finalmente desapareceu de vista, Roy disse a Sil que eles deveriam continuar, mas ficou preocupado ao ver seu rosto pálido. Sil estava olhando em uma direção específica, dizendo que ele podia sentir, sem usar seus poderes, que um ponto de invocação havia aparecido e era do mesmo nível superior que o dele. Roy perguntou onde Sil apontou para o topo da montanha, próximo à cachoeira. Roy se arrependeu por um momento do cliente da missão, mas eles decidiram ir primeiro. Ao chegarem, foram recebidos por um enorme cristal. Isso significava que o teste seria muito mais difícil. Ele perguntou se ele estava pronto, já que o tamanho do ponto de invocação correspondia ao posto de seu mestre. Roy sorriu com confiança para ele. Claro, ele estava muito mais forte do que antes. Ele tocou o cristal e recitou o encantamento para iniciar o teste. Uma luz ofuscante o cercou e quando ele abriu os olhos se viu em um lugar escaldante, cercado por magma. Na frente deles um dragão pousou, olhando-os com fúria por ter perturbado seu descanso. Eles seriam reduzidos a cinzas como punição. Roy segurou Sil, que se transformou em espada, e correu em direção ao dragão. Ele perguntou se ele conhecia seu ponto fraco. Claro que sim, a garganta, a escala invertida. Roy pulou e mirou em seu pescoço, mas o dragão bloqueou com suas garras, jogando no chão como um meteorito caindo. Doeu, mas não foi suficiente para detê-lo. O dragão abriu a boca e soltou um sopro de fogo. Roy conseguiu se esconder atrás de uma pedra, mas a respiração a derreteu. Isso foi ruim. Ele usou a habilidade de cavar e se enterrou no subsolo. Também não foi uma boa ideia. Estava muito quente. Toda a situação lhe pareceu tão absurda que ele quase riu. Se ela ligou para ele preocupado, ele enlouqueceu? Não, não foi isso. Ele apenas pensou que tinha se tornado forte, mas sempre alguém acima dele. Eu faria o contrato de qualquer maneira. Eu não perderia. Ele era teimoso demais para desistir, mas eles não poderiam vencer enfrentando-o de frente. Eu tive que pensar. Eles não conseguiram alcançar o dragão. Ele estava no ar. Espere, foi isso. Ele ativou a habilidade de manipulação de videiras e prendeu sua cauda. Ele então usou o recuo para se levantar e subir pelo corpo em direção à cabeça. Mas é claro que o dragão não ficaria parado. Isso o sacudiu e Roy mal conseguiu se segurar. Eu precisava colocá-lo no chão. Lamentei, mas teria que parar suas asas. Ele convocou o rei toupeira e a tartaruga aquática, fazendo-os cair em cada uma das asas do dragão, fazendo-o cair. Ótimo, agora ele conseguia alcançar a escama na garganta. Ele brandiu a espada do guia e finalmente cortou seu pescoço. O dragão não conseguia acreditar que ele, de todos os seres, foi derrotado por um mero humano. Foi o dragão do purgatório, Ioná. Ele alertou Roy para não pensar que as coisas seriam iguais às outras feras divinas antes de desaparecer e devolvê-lo à floresta. Roy pensou nas palavras dela. Ele quis dizer que não tinha intenção de cooperar. Sil também não entendeu. O contrato deveria ter sido firmado, mas algo não parecia certo. Roy assentiu. Ioná era definitivamente poderosa. Sim, embora o momento mais assustador para SYL tenha sido quando Roy pareceu perder a sanidade. Roy respondeu que não havia perdido a cabeça. De qualquer forma, eles tiveram que verificar seu status por precaução. O dragão do purgatório Ioná não apenas aumentou a força, mas também o poder mágico, e tinha duas habilidades. Encantamento de fogo e resistência ao fogo. Muito poder. Roy decidiu tentar o encantamento de fogo imediatamente, mas nada aconteceu. Dizia infundir. Ah, entendi. Ele pediu a Sil que retornasse à sua forma de espada e, quando fez, tentou o encantamento novamente. Sil começou a brilhar e avisou-o para se afastar. Algo estava errado. A habilidade explodiu de repente. Sil caiu no chão e Roy correu até ela, perguntando se ela estava bem. Ela ficou assustada, mas na forma de espada ela saiu ilesa. Roy suspirou de alívio, mas ainda confuso. Isso significava que ele não poderia usar sua habilidade? Isso nunca tinha acontecido antes. As palavras de Ioná durante o teste continuaram a ecoar em sua mente. De qualquer forma, eles teriam que perguntar diretamente a ela, então Roy a convocou. Assim que Ioná apareceu diante deles, os dois se apresentaram nervosamente antes que Roy finalmente perguntasse se eles haviam firmado um contrato adequado, já que a habilidade não foi ativada corretamente. Ioná franziu a testa, irritada por ter que explicar algo tão óbvio para ele. Além disso, tinha o nome de Ioná,
concedido pelo deus marcial da chama. Ragnar, a divindade que governa o fogo e busca a perfeição no combate. Roy pediu desculpas, mas ela insistiu, não conseguia reconhecer alguém que só venceu graças ao poder emprestado de outras pessoas. O contrato foi formado exclusivamente pelas regras do ponto de invocação, então não poder usar a habilidade parecia uma punição justa. Ao ouvir isso, se ele não se conteve e perguntou por que ela disse algo tão cruel, Ion notou sua aura divina e percebeu que ela não era humana. Será que eles vieram do mesmo reino? Se ele sentiu e apresentou, era a espada do guia, a relíquia divina da leitura das estrelas, considerada pelo deus ferreiro Mergus como sua maior obra-prima. Esse nome, até mesmo Iona já tinha ouvido isso antes. Sil sorriu com orgulho. Ela também sabia sobre Iona, porque Mergus havia contado a ela sobre ela. Foi a única besta divina que recebeu o poder diretamente do deus marcial da chama, Ragnar. No reino divino, eles a chamavam de Sentinela das Chamas, mas antes que ela pudesse terminar a frase, Iona chicoteou-os com o rabo, alertando-o para não se dirigir a ela de maneira tão familiar. Ele gritou, agarrando-se ao braço de Roy, e perguntou a Jonah o que diabos ele estava fazendo. Mas Jonah apenas se virou bufando. Ainda assim, ele os observou em silêncio, lembrando-se das palavras de alguém do seu passado. Segundo essa pessoa, os fracos se reúnem em matilhas e são criaturas inferiores, completamente opostas ao auge do domínio marcial. Que pena! Iona cerrou os dentes, olhando para Sil e Roy com desprezo. Ele nunca se rebaixaria ao nível daqueles que não podem fazer nada por si próprios. Ela não tinha intenção de cooperar, de usar o feitiço de dissolução ou algo assim e devolvê-la ao reino divino imediatamente. Roy, que a observava com atenção. Ele pensou que devolvê-la assim, com um vínculo ainda rompido, não seria sábio, especialmente vendo sua expressão anterior. Então ele sugeriu que ela ficasse com eles mais um pouco. Talvez eles devessem reservar um tempo para se entenderem melhor. Sil concordou, dizendo que achou ótimo. Como seu senpai, ele lhe ensinaria muitas coisas sobre Roy, por exemplo. No entanto, Iona insistiu em recusar. SYL apenas sorriu maliciosamente, dizendo-lhe que coisas boas acontecem quando você para de fingir. Não havia necessidade de ser tão teimoso o tempo todo. Além disso, tal desrespeito poderia manchar o nome do Deus que lhe concedeu o poder. Iona bufou, mas no final ele concordou, pois não podia permitir que um nome divino fosse manchado. Eles tinham acabado de manipulá-la completamente, 100%. De qualquer forma, eles tiveram que retornar à missão. Iona perguntou qual missão, porque ela não planejava desperdiçar seu poder com os fracos. Roy ficou preocupado ao perceber como o chão tremia a cada passo que ela dava. Ele sabia que a ideia era dele, mas isso poderia causar problemas. Sil concordou. Agora que ele pensou sobre isso, bestas divinas de alto escalão poderiam mudar de forma. Ao contrário das relíquias divinas, elas não eram meros reflexos dos deuses, elas tinham forma própria. Ele se virou para Iona e perguntou se ele também poderia assumir a forma humana. Parecia que Iona não conseguia evitar, então ela concordou em se transformar. Espere, se fosse igual a quando SYL assumiu a forma humana, isso significava que ele ficaria sem roupas. Roy tentou impedi-la, mas já era tarde demais. Iona já havia assumido a forma humana, completamente nua, exatamente como temia. Roy se aproximou com os olhos fechados e as bochechas vermelhas, oferecendo-lhe sua capa. Isso a irritou. Ele estava insinuando que ele parecia horrível? Uau! A terceira habilidade de Jonas deve ter sido criar argumentos do nada. De qualquer forma, Roy negou. Eu não achei ela nada feia. Era apenas uma questão de normas sociais. Então ele mesmo colocou a capa sobre ela e se afastou. Sil, caminhando ao lado dela, elogiou sua beleza, embora Iona nem sequer olhasse para ela. Eles ficaram um pouco distraídos, mas no final conseguiram cuidar dos caranguejos azuis conforme solicitado. Roy, segurando a espada do guia, correu em direção ao último caranguejo enquanto Siona observava por trás. Ao eliminá-lo, SYL voltou à sua forma humana. Roy suspirou de alívio. Havia menos deles do que o esperado, permitindo-lhes completar a missão com relativa facilidade. Além disso, parecia que tudo estava funcionando bem, exceto a capacidade de feedback, então talvez ela fosse ativada um dia. Bem, era hora de coletar as peças do teste de subjugação. Iona desviou o olhar. Lembrando novamente da pessoa do seu passado, o 2,0 Saitama, como se fosse um eco, dizendo que a força era a única medida real de coragem. Fique sozinho. Esse era o verdadeiro significado da beleza. Ao ouvir Roy e Sil chamando-a, ela abriu os olhos e se virou para eles. Roy sugeriu descansar um pouco na sombra, pois tudo já havia se acalmado, enquanto ele praticamente a forçou a ajudar na coleta. De repente, um asterisco utial, uma fera perigosa de classe B, emergiu da água.
Se Roy não estava enganado, era a época de acasalamento, o que explicava sua agressividade. Então os caranguejos azuis desceram pelo canal porque aquela coisa estava pairando por perto. Sil voltou à sua forma de espada e Roy ficou na frente do monstro, mas antes que ele pudesse atacar, Ioná deu um passo à frente, chutou-o no queixo e soltou um sopro de fogo. Ela cozinhou tão rápido que ela mesma bufou com desdém. Esta era a fera perigosa? Por favor, era apenas um lagarto. Ambos ficaram impressionados. Ela era incrível e bastante confiável como companheira. Roy estava prestes a agradecer pela ajuda, mas Jon o interrompeu, passando por eles e declarando que só queria ficar mais forte, sem intenção de se juntar a eles. Que pena! Sil queria muito falar com ela. Espere um minuto. Roy sentiu um cheiro de alguma coisa. Ele olhou em volta tentando encontrar a fonte e perguntou a Sil se também tinha um cheiro delicioso. Ela sentiu e os dois olharam para os caranguejos queimados. Roy ficou se perguntando o que seriam. Quando ele ouviu um som de mastigação atrás, era Sil comendo uma perna de caranguejo. Oh, sério? Eu já estava comendo. Ao ouvi-la dizer que estava uma delícia, Roy pegou um pedaço, duvidando se seria seguro. Mas ele tentou mesmo assim. Espere, foi ótimo. Ela ligou para Jonah e ofereceu-lhe uma perna, encorajando-a a tentar. Ela fez cara de nojo, dizendo que não tinha interesse naquilo, mas depois de tanta insistência, cedeu e deu uma mordida. Felizmente, ele adorou. Ao vê-la gostando, os outros dois cumprimentaram em triunfo. Ioana olhou para eles como se fossem loucos. O que havia de errado com eles, sorrindo tão estupidamente, já que ela parecia feliz? Eles decidiram comer frutos do mar mais tarde. O bebê chorão explosivo de sempre ficou sem palavras, pensativo pela primeira vez. Sem o conhecimento deles, o perigo pairava sobre eles. Atrás de uma árvore, um aventureiro careca os observava, seu alvo era Roy. Mais tarde, após irem à guilda, os três pararam em uma loja para comprar roupas para Jonah. Graças aos elogios constantes, o pequeno Tsundere acabou corando, pedindo para eles calarem a boca agora e seguirem para a próxima missão ou algo assim. Ao saírem da loja, encontraram Jude, a quem Roy reconheceu imediatamente. Era Jude of the Dark Iron, que era um aventureiro rank A. Depois de perder sua posição, ele desapareceu dos olhos do público. O que ele estava fazendo lá? Roy se adiantou e perguntou o que ele queria. Nada sério, respondeu Jude, brandindo sua espada. Claro, nada sério. Felizmente, Roy conseguiu bloqueá-lo a tempo. Jude sorriu ao ver Roy tentando resistir. Então esse era o seu plano, hein? Mas mesmo com estatísticas aumentadas, ele não aguentou. Roy parou de tentar resistir e mergulhou para o lado para evitá-lo. Porém, Jude não o deixou escapar, ele usou o poder de sua espada para aumentar a gravidade ao seu redor. Ele se aproximou, explicando que sua espada negra amplificava a gravidade em um raio fixo, mas apenas para todos, exceto ele. Ele provavelmente não conseguia nem mover um dedo. Ioná, que estava assistindo a cena, sorriu animadamente. Ele se lançou para a frente e chutou Jude, libertando Roy da pressão. Isto pode ser mais divertido do que aquele lagarto aquático, pensou ele. Jude se preparou para revidar, mas Roy usou a manipulação da videira para afastar Jonah. Ela, é claro, ficou com raiva. O que diabos ele estava fazendo? Ela estava começando a se divertir e, além disso, poderia derrotá-lo sozinha. Roy se desculpou, mas teve que ouvi-lo. Aquela espada estava encantada e equipada com efeitos mágicos. Mesmo depois de receber o chute, ele mal se encolheu. Ele estava se contendo. Ele sem dúvida tinha mais truques na manga, então eles tinham que estar alertas. Naquele momento, Jude reapareceu, rindo com desdém. Roy perguntou a Sil se ela viu algum ponto fraco, mas não, sua armadura estava completamente reforçada, até mesmo encantada. Ioana sorriu, e isso, era uma criação humana. Eu não perderia para algo assim. Ela respirou fundo e soltou um sopro de fogo em Jude, que usou o poder de sua armadura para refletir o ataque, fazendo-o ricochetear de volta em sua direção. Roy a empurrou e recebeu o golpe sozinho, gritando de dor. Ioana não conseguia acreditar. Ele não precisava protegê-la. Eu poderia lidar com isso. Roy não teve tempo para pensar nisso, apenas se desculpou. Vendo o poder do golpe, Jude decidiu que era hora de dar tudo de si e ergueu sua espada. Roy, por sua vez, garantiu que estava bem. A ferida não era tão profunda, ele aguentava. Ioná gritou para ele não falar besteiras. Ele claramente não estava bem, mas Roy a interrompeu. Ele não podia perder ainda, não enquanto ela e Sil ainda estivessem lá. Ele também não iria desistir. Isso despertou uma lembrança em Ioná. Naquele momento, Saitama 2,0 perguntou se ele estava com pena do derrotado. Que patético! Isso deveria ficar gravado na alma. O fraco não tem valor. Esse cara,
sem dúvida, não teria um pingo de empatia por algo assim. Ainda assim, seu corpo se movia por conta própria. Ele ficou na frente de Roy, bloqueando a espada de Jude que vinha em sua direção. Honestamente, o que diabos ele estava fazendo? O que ele estava realmente fazendo? No passado, Saitama II ordenou que Jon guardasse o portão de seu território. Com o poder e a missão dados a ela pelo deus da Guerra das Chamas, Ragna, ela eventualmente se tornou conhecida como a Guardiã da Chama, e esse nome ressoou por todo o reino divino. Ela estava orgulhosa de poder lutar por ele, mas a única vez que perdeu foi como se tudo tivesse ido por água abaixo. Ragna voltou furioso. Elona só teve que se desculpar. Ragna saiu desapontada, presumindo que ela havia mostrado misericórdia ao inimigo derrotado e contido sua força. Quão inútil! Você deve se lembrar bem disso. Os fracos não têm valor. Daquele dia em diante, Iona nunca mais quis perder. Eu não queria ser abandonado. É por isso que ele continuou lutando e, ainda assim, como poderia perder para pessoas como eles? Além disso, ele estava distraído por emoções tão inúteis. Se continuasse assim, eles jogariam fora. Eu tive que provar isso. Ele tinha que mostrar a ela que o valor dela estava em sua força. Sim, ela era forte mesmo sozinha. Isso foi o que ela pensou, até que Roy interveio para atacá-la e Iona não entendeu. O que ele estava fazendo? Ele deveria ter descartado um fracasso como ela. Ela deveria abandonar um invocador sem chance de vitória. Mas ao ouvi-lo dizer com tanta firmeza que não queria perder, com aquela expressão determinada, ela se lembrou da Iona do passado. Ele entendia esse sentimento melhor do que ninguém. Eu confiei nesse sentimento. Havia uma força dentro dele, que nem mesmo esse poder conhecia. Eu tinha certeza disso. Após bloquear a espada de Jude, Iona tentou chutá-lo. Mas ele pressionou usando a gravidade. A armadura negra que ele usava repelia a magia e reduzia bastante o poder dos ataques físicos. Era o time perfeito para jogar com insetos indefesos como eles. Iona se levantou, cheia de raiva. Ela o ameaçou para que ele não ousasse chamá-la assim ou aos dois que estavam atrás dela, porque isso era nojento para ele. Ao vê-la, Roy ofereceu a mão a SYL, pedindo-lhe que se transformasse em espada e lutassem juntos. Vendo seu estado, SYL quis protestar, mas algo lhe dizia que suas palavras não chegariam até ele, ainda mais com aquela expressão teimosa. Finalmente, ele estendeu a mão e pegou a mão dela, transformando-se em sua forma de espada. Iona, por outro lado, estava cada vez mais farta da espada de Jude. Ele o chutou na mão, fazendo-o largar a espada, embora tenha conseguido segurar a perna no ar. Felizmente, Roy parou Jude bem a tempo, mas nem mesmo a lâmina de Sil conseguiu cortá-lo. Enquanto isso, Iona desceu ao chão e, aproveitando, bateu na cabeça de Jude. Ele pousou atrás de Roy, que perguntou se ele estava bem. Claro que ele estava. Então eles deveriam trabalhar juntos e encurralá-lo, sem lhe deixar chance de revidar. Nesse momento a voz de Sil chegou aos seus ouvidos. Ele havia encontrado seu ponto fraco. Exatamente onde as chamas de Iona o atingiram. Esse era o seu ponto vulnerável. Assim como ele disse, uma rachadura apareceu na armadura de Jude, embora ele parecesse não querer recuar. Na verdade, ele iria garantir que eles não saíssem vivos. Os dois se entreolharam com conhecimento de causa e assentiram antes de avançarem. Jude estava prestes a usar a gravidade para esmagá-los novamente. Mas Iona o parou com um chute no rosto, seguido do ataque de Roy direcionado ao ponto fraco. No entanto, Jude conseguiu bloqueá-lo com sua espada. Então Iona interveio e o chutou no peito, bem onde estava a rachadura. Encontrando-se encurralado, Jude usou a gravidade para detê-los, então os dois rapidamente recuaram para fora de alcance. Apesar do cansaço, Roy convocou a tartaruga aquática gigante e a fez cair em cima de Jude, esmagando-o no chão. Após remover a fera invocada, Iona apareceu atrás de Jude e o chutou em direção a Roy, que encantou a espada guia com as chamas de Iona e cortou a espada de Jude ao meio. Ele não conseguia acreditar. Era impossível, mas enquanto ele tivesse a armadura preta, ele ainda teria a chance de vencer. Ah! O protagonista tem armadura de trama, então ele vence. Roy avançou, atingindo o ponto fraco de Jude com a ponta de sua espada e carbonizando-o com as chamas de Iona. Depois de derrotá-lo, Roy cambaleou antes de cair no chão, com Sil e Iona correndo para apoiá-lo. Enquanto isso, os capangas de Jude o arrastaram para fora de lá. Nesse momento, Sil lembrou-se do elixir que Kanata lhes deu e usou-o apressadamente para curar Roy. Ele derramou sobre as queimaduras e pareceu curá-las, mas ele ainda não acordou. Então a recepcionista da guilda chegou junto com um aventureiro que deve ter presenciado a cena e rapidamente pediu ajuda. Ao reconhecê-los,
Perguntou o que diabos havia acontecido ali, mas vendo que Roy estava ferido, mandou levá-lo primeiro à clínica. Eu os questionaria mais tarde. Ioná carregou Roy, guiada por Sil, chegou à clínica. O médico atendeu e examinou Roy, mas ele ainda estava inconsciente, deitado na cama. Ioná ficou ali, observando-o dormir. Ele não pôde deixar de se preocupar. Sil entrou na sala, sentou-se ao lado dele e pegou sua mão, garantindo-lhe que tudo ficaria bem, pois Roy era forte. Então ele se encostou nela com um sorriso, repetindo que Roy ficaria bem. No dia seguinte, Roy finalmente acordou. Ambos se sentiram aliviados. Ele também ficou feliz em vê-los seguros. Enquanto acariciava a cabeça de Sil, Ioná de repente se desculpou. Foi porque ele soltou o fôlego sem pensar, o que causou queimaduras terríveis. Eu deveria ter ouvido melhor. Ele se desculpou. Roy deu-lhe um sorriso tranquilizador. Para ser honesto, foi ele quem a arrastou para fazer coisas desnecessárias. Além disso, foi graças à combinação do seu poder com as suas chamas que eles venceram. Fiquei muito grato a ele. Ioná olhou para ele como se de repente entendesse alguma coisa. Até agora ela havia lutado sozinha, tentando ser forte sozinha, mas havia um limite para isso e, em algum momento, ela reconheceu sua própria fraqueza. Porém, foi então que ele descobriu uma força chamada camaradagem. Assim como ambos disseram, precisavam se entender melhor. Então talvez não fosse tão ruim ficar mais um pouco no mundo humano. Isso é o que eu pensei. Os três sorriram felizes e Sil até deu um pulo para abraçá-la. Ela era mais que bem-vinda para ficar e, mais uma vez, Roy estava ansioso para continuar a trabalhar com ela. Sil não perdeu a oportunidade de incomodar Jonah e os dois começaram a discutir quando de repente alguém bateu na porta. Ela era a recepcionista do sindicato. Eu estava vindo entregar a bolsa de Jude para eles. Já tinham cobrado desse lado as taxas de reparação da aldeia. Segundo os aldeões, foi o outro grupo quem atacou primeiro e causou os danos. Assim, por decisão do mestre da guilda, o dinheiro restante seria usado para cobrir as despesas médicas de Roy. Ele agradeceu e pediu desculpas pelo inconveniente. Enquanto isso, Sil vasculhou a sacola com entusiasmo e encontrou um pedaço de papel enrolado que brilhava levemente. Ao desamarrá-lo, ouviu-se uma voz pedindo desculpas pela espera e informando que os preparativos para a entrega do produto estavam concluídos. Eles o entregariam naquela mesma tarde. De volta ao Adventurers Guild, os asseclas de Jude informaram Nao que ele havia perdido para Roy. Em vez de se preocupar, Nao explodiu de raiva e perguntou o que aconteceu com a mercadoria. Os dois se recusaram a responder-lhe. Eles vieram apenas para se despedir. Nao ficou sozinho em seu escritório, tremendo de fúria. Eles eram todos inúteis. E pensar que haviam perdido o bilhete de troca da mercadoria, depois de todo o esforço que ele fez para vencer no leilão. Não poderia estar nas mãos de Roy, ou sim, não, impossível. Se fosse esse o caso, ele já estaria morto. Nala jogou todos os documentos da mesa e roeu as unhas, frustrado. Eu queria matar alguém. Ele foi consumido pelo ressentimento. Por que ele teve que lidar com tantos incompetentes? Eu queria matá-los. Como ousa um mero aventureiro zombar dele? De repente, ele se lembrou de algo. Ele vasculhou a gaveta da escrivaninha e tirou uma flauta, rindo. Claro, eu tive isso. Por que se preocupar mais, se ele tinha aquela flauta? Com isso, Roy estaria acabado. A próxima vez que eles se encontrassem seria a última. Enquanto isso, Roy e seu grupo continuaram inspecionando a passagem, que continuava brilhando sem parar. Os aldeões disseram que não sabiam nada sobre isso. Sil sugeriu jogá-lo fora. Mas Jonah deteve antes de anunciar que haviam chegado ao ponto de invocação, então deveriam se concentrar. Roy se desculpou, ele estava apenas curioso. De qualquer forma, este seria o último ponto de convocação do dia. Assim que o teste começou, Roy segurou-se o transformado em espada e se preparou para lutar, mas ele ficou surpreso quando um pássaro apareceu de repente na sua frente, fazendo-o recuar. Tão rápido? Então ele também iria com tudo. Roy usou o pó hipnótico, aproximando-se lentamente do pássaro distraído e pegando-o. Besta convocada, garantido. O pássaro tentou escapar de suas mãos, mas Roy a segurou com mais força e, quando ela abriu os olhos, eles já haviam voltado à realidade, o que significava que o contrato estava concluído. Ele verificou seu status e viu que várias feras invocadas foram adicionadas à lista. A borboleta mágica da árvore e sua poeira hipnótica pareciam cegar o inimigo por alguns segundos. A gulosa cobra da floresta e sua resistência a estados anormais provavelmente concederam resistência ao veneno e à paralisia. 2 caranguejos aquáticos, 2 sapos aquáticos e o pássaro do céu com a habilidade de voar.
Roy estava curioso para saber quantas feras invocadas possuíam habilidades, e Iona explicou que menos da metade das feras divinas as possuíam no reino divino. E que aqueles que os possuíam raramente apareciam nos pontos de convocação. Roy não conseguia acreditar. As feras convocadas eram voluntárias? Não exatamente. Por um pacto antigo, quando aparecer um ponto de convocação do tamanho correspondente, eles deverão entrar na ordem estipulada no referido pacto. Roy queria saber mais sobre aquele antigo pacto, mas Jonah também não sabia dos detalhes. Aparentemente, era uma história de milhares de anos atrás. Mais importante ainda, ele não iria testar a habilidade? É verdade, eu tive que fazer isso. Roy usou sua habilidade de voo e começou a flutuar no ar. A princípio ele se movia desajeitadamente, sem saber o que fazer, mas logo percebeu que se movesse o corpo como se estivesse nadando no ar, poderia voar com facilidade. Sil correu atrás dele, levantando os braços, querendo voar também. Roy pegou a mão dela e a carregou com ele, enquanto Iona subiu em suas costas antes de decolar. Para praticar, eles decidiram voar de volta para os arredores da cidade de Gref. Ao desembarcarem, começaram a caminhar em direção à entrada da cidade quando, de repente, uma nuvem de fumaça os envolveu. Eles olharam em volta, confusos. Assim que uma carroça parou na frente deles, o cocheiro desceu e se apresentou como Ilbus. Ele veio entregar a mercadoria que ganharam no leilão. Roy perguntou do que ele estava falando e Ilbus explicou que se referia ao bilhete de troca. Você tinha, não é? Roy tirou o papel brilhante que obtiveram de Jude e Ilbus o pegou, confirmando que era aquele. Foi tratado com uma tinta especial que permitiu rastrear sua localização para que pudesse ser entregue em qualquer lugar. E agora, o que eles estavam esperando? Ele bateu no carrinho com seu cajado e a porta se abriu, revelando um elfo preso. Ilbus tirou a corrente do pescoço dela e a arrastou em direção às grades para mostrar seu rosto ao seu novo mestre.